Vamos todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer das coisas materiais do mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Vamos todos mentalizar Jesus no horizonte iluminante, e no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida, lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós, junto ao Pai Celestial. Nesta morada não existe dor, não existe lágrimas, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos, ideais cristãos, o momento é hoje, agora, rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, para fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. E aproveitando esse momento, o silêncio de nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, agora nosso irmão, nosso amigo, Leandro, que vai proferir a palestra da noite. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Acho que pode acender. Sim. Acender só aqui. Boa noite. Se ficar, dá para ler? É só mais um guia mesmo da palestra. Qualquer coisa eu apago. E que Jesus abençoe a todos nós, inclusive nas palavras também, que eu possa proferir da melhor maneira, para que todos nós saiamos daqui um pouquinho melhores, né? E mais esclarecidos. O tema de hoje é uma pergunta. Deus permite que tenha maldades? Exato. Olha aí, vamos lá. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, muito bem explicado, né? Nada é mais inteligente que isso. Nada é mais inteligente que Deus, causa primária de todas as coisas. Tudo existe um início, né? E o início do nosso universo é Deus, né? Só que a gente sempre busca mais respostas, né? A gente procura sempre complementar as respostas que os espíritos vão nos trazendo. Claro que essas respostas, essas informações, a gente sabe que vai sendo trazida de forma bem lenta, de acordo com o nosso merecimento, né? E de acordo também com o nosso amadurecimento. Não adianta trazer mensagens e informações que no momento atual a gente não vai entender. Por exemplo, Jesus falou que precisaríamos amar ao próximo há 2000 anos e nós ainda não aprendemos, né? Estamos tentando aprender. Mas precisamos sempre buscar mais respostas. Não podemos parar no meio do caminho, porque esse é um dos princípios básicos da doutrina, né? A evolução, o aprendizado constante. Tá? E aí a gente sempre vê essas 3 palavras aí, onipotente, onisciente e onipresente, né? Deus está em todos os lugares, né? Deus é onisciente, sabe de tudo,
E Deus é onipotente, né? Nada é mais poderoso que Deus. Mas para entender melhor essas três palavras, a gente vai lá nos livros da doutrina espírita. Né? Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Né? Lá, na resposta, deixa claro que aqui no planeta Terra, tudo é matéria, exceto o nosso espírito, que ainda não é considerado matéria aqui no planeta. Né? Aí a gente complementa lá no livro da Caminho da Luz, do Emmanuel, né, que lá fala que no universo, né, existem planetas que a energia do nosso espírito aqui já é considerado matéria densa. Né? Planetas mais evoluídos, planetas que estão bem mais adiantados que o nosso. Né? E lá na Gênese, capítulo 3, que fala especificamente sobre Deus, né, também deixa claro lá que no universo tudo é matéria, exceto Deus, né, que é uma energia que ainda na nossa atual evolução a gente não compreende do que é feita essa energia de Deus, qual que é a real potência dela. A gente só sente, né? A maioria de nós só consegue sentir. Uns mais, outros menos, outros zero. Acho que acabou a bateria. Bom, onde eu parei, energia de Deus. Então, é uma energia que ela está em todo lugar, exatamente em todos os lugares, tá? Sem exceções. Né? Ela é a energia mais potente já conhecida, né? E não vai existir outra mais potente, né? Já vamos falar sobre isso. E é a energia que sabe de tudo. Por que ela sabe de tudo? Porque ela está em todos os lugares, inclusive dentro de cada um de nós, dentro da nossa razão, dentro da nossa mente, dentro do nosso consciente. Né? E lá ainda no Livro dos Espíritos ainda complementa, né, que Deus é todo-poderoso, onipotente, Deus é imutável, nunca vai mudar, nunca vai se transformar, até porque é a perfeição máxima, né, essa energia. Deus é infinito, né, nunca, não teve começo e não vai ter fim. Nós, no caso, somos eternos, né, nós tivemos um começo e não teremos um fim. Né. Deus nunca vai ter uma transformação, então complementa lá no Livro dos Espíritos tudo isso que a gente está falando, né? Tudo que Deus significa para nós. Tem um slide que eu vou precisar dele. Agora está carregando. Aí, já. Só testa o controlezinho. Sim. Aí, agora foi. Deus é único, não existe uma energia igual a ele. Tá? Geralmente a gente não enxerga a justiça com os olhos do espírito, a gente enxerga a justiça com os olhos do corpo físico, né? Então a gente, lá nas reuniões de desobsessão, por exemplo, muitos espíritos chegam lá bradando justiça, só que ele consegue enxergar aquilo que convém para ele, né? Que é o nosso caso de encarnado aqui, nesse corpo grosseiro. A gente só enxerga o que convém para nós. Então a palavra justiça a gente só deve proferir para Deus mesmo, porque é uma palavra bem complicada. Mas se Deus é justo e bom, né? Aí vai primeiro, por que tem tantas maldades, né? Eu já até respondi, não é Deus que permite as maldades. Mas por que tem? Se Deus é onipresente, onipotente, é a energia mais perfeita que tem no universo, né? Por que tem maldades? Princípios básicos do Espiritismo. Para quem ainda tem dificuldade, é necessário, né, guardar, entender necessariamente o que é os princípios básicos. O que a doutrina espírita ensina de básico. Né? Comunicação com os espíritos. Né? Somente médiums se comunicam com os espíritos? Talvez de forma direta, sim, né? Através da escrita, da fala, incorporação. Né? Mas a intuição é uma comunicação com os espíritos. Né? Eu estou falando aqui, estou sendo intuído por alguns espíritos. Né? Essa casa funciona, se vocês, para quem não é médium, para quem não acompanha, não estuda isso basicamente,
o centro espírita espiritual de qualquer casa espírita é 3, 4 vezes maior que a parte física, né? Existem diversos espíritos trabalhando em blocos, em vários grupos. Então, a comunicação com os espíritos ela é constante. Através dos nossos sonos, desdobramentos. Cuidado, a gente tem alerta constante lá. Cuidado na hora de dormir. A gente vai desdobrar e vai para lugares, né, de acordo com a vibração que a gente foi dormir. Vai dormir irritado, vai dormir assistindo coisas, né, notícias ruins na TV, notícias ruins na internet, vendo a vida dos outros no Instagram, fica lá meia hora vendo rede social, né, se preocupando com a vida das pessoas, porque tem muita coisa útil na rede social, só que a gente não utiliza, né? A gente fica vendo a vida das pessoas, e aí vai dormir, né, e vai lá atormentar as pessoas, né, porque a gente vai também. Então, comunicação com os espíritos. Acontece na igreja, nas igrejas, né? Que não é centros espíritos, mas tem lá espíritos trabalhando também. Né? Só muitos deles não conseguem perceber. Imortalidade da alma, mais um princípio básico. Né? Morreu, resolveu o problema, né? Alguns defendem pena de morte. Né? O problema vai continuar, só que de outra forma. Quando a gente morre, desencarna, seremos diferentes? Não, somos iguais. Ninguém aqui vai virar santo porque desencarnou. Ou vai aprender tudo que existe porque desencarnou. Exatamente igual. Né? Tô com renite, viu, gente? Então, quem tem renite sabe como é que é nesse tempo seco, frio. Imortalidade da alma. Tinha uma professora na mocidade que perguntavam para ela sempre, como que tá? Eu quero saber como tá meu familiar que desencarnou. Ah, como que ele era aqui? Ele era assim, assim, assim. Lá tá igual. Ele é exatamente igual. Tá? Só que existe algumas coisas lá. Né? Por exemplo, reencarnação, outro princípio básico. Recebemos espíritos lá. A grande maioria dos obsessores reclama, sabe o quê? Eles falam, faço tudo o que vocês querem, mas não me levem de volta para a carne. Eles não querem reencarnar, porque é mais, entre aspas, mais simples lá, né? Eles ficam roubando energia da gente, encarnado, fica lá preso, roubando energia e vai essa vida fácil, né? Só que essa vida tem prazo de validade. Aliás, toda vida fácil e torta, né, tem prazo de validade. E uma hora essa energia começa a se esvairir. E até os espíritos de luz, em algum momento, eles precisam reencarnar no planeta que eles estão vibrando, né? Porque é necessário essa energia física, para que eles possam continuar a caminhada. Agora, você imagina obsessores que estão lá, não estão trabalhando, não estão fazendo nada de útil, só está roubando energia, vampirizando as pessoas. Né? Não querem reencarnar, só que uma hora vai ter, até porque eles vai indo até virar um espírito esquelético, ovoide, né? E aí chega a hora de reencarnar compulsoriamente. Outro princípio básico, evolução. Por que a gente reencarna? Para evoluir, para aprender. Como que se aprende? Uma profissão que a gente vai aprender, por exemplo. Eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, fazer uma faculdade, eu preciso ter um professor para me ensinar aquela profissão. A partir do momento que eu aprendo, eu vou trabalhar, vou ganhando experiência. Né? E aí, como que trabalha, como que evolui? Estudando e trabalhando. Né? Doutrina espírita é igual. A gente só vai evoluir estudando e trabalhando. Como que eu trabalho, né, de acordo com o que a doutrina espírita ensina? Caridade. Onde eu vou fazer caridade? Na nossa casa. Melhor lugar para fazer caridade. Na nossa família. Até porque a gente vê muitos familiares aí brigando por política, por religião, por dinheiro. Aí vê lá, recebemos lá uma vez, algum tempo atrás, uma senhora, né, foi uma família nos procurar, porque um deles não estava conseguindo dormir há várias e várias noites e tendo pesadelos. O pai e a criança. E aí foi nos procurar, foi feito atendimento fraterno,
foi para a desobsessão, né, incorporou a mãe aos prantos, sofrendo muito, porque os 2 filhos estavam em pé de guerra por causa da herança. Né? O pai já tinha desencarnado há alguns anos, né, e ela estava nesse sofrimento. Né? E aí como é que vai falar para uma mãe? Falou, ó, nesse momento não te interessa, você tem que seguir sua vida, fazer o seu tratamento, quem sabe um dia, né, você resolve essa situação. Os 2 filhos dela estavam brigando, estavam se pegando na justiça, por causa de dinheiro. Né? Quantas histórias a gente conhece. Né? Eu tenho isso na minha família. E aí a gente vai brigando. E aí a encarnação vai ficando para trás. O que a gente veio fazer aqui, reencarnou com aquela família, mas eu vou brigar com ela por coisas materiais. Não consegue se entender. E mais um princípio básico, que não está aí, que é o tema da palestra, Deus. Precisamos entender Deus, a essência de Deus. Não de acordo com o que ele é, mas de acordo com o que a gente consegue entender. Né? Sem adoração. Né? Há uma adoração vazia. Ou eu amo Deus. Né? Ah, Jesus veio ensinar aí. O que você está fazendo, Jesus? Das coisas que Jesus ensinou. Ou você só adora Deus e não faz nada. Né? Ou só reclama. Caridade, por exemplo, falei caridade, faz na nossa casa. Mas, nossa, eu tenho dó das pessoas que passam fome. Quanta cesta básica você doou hoje? Ou esse ano? Hoje não, né? Esse ano. Eu tenho dó das pessoas que passam frio. Quantos agasalhos você doou nesse inverno? Alguns exemplos. Né? O que você está fazendo de diferente na sua volta? Né? Com as pessoas que convivem com você. Né? No seu bairro ali. Porque a gente vê pessoas, às vezes, falando que quer salvar o mundo, né? Mas não salva nem o próprio mundo. A gente precisa se preocupar com o próprio mundo. Né? Fazer caridade naquilo que a gente consegue fazer, alcança em fazer. Aí se soma, né? Acaba se somando tudo e vira uma grande energia de luz. Coisa que está diferente hoje. Né? Acho que vocês não vão conseguir ler, mas vamos lá. São dois trechos que eu tirei dos livros de Kardec. Emmanuel falava, né? Na dúvida, pesquise Kardec. Capítulo 3 da Gênesis. Né? O mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação fortemente presente nos animais e nos seres primitivos. É o que eu falei agora, a gente está numa evolução grotesca ainda, muito densa. Né? A gente saiu, estamos num segundo patamar primitivo, né? E o que a gente está hoje é provas e expiações. Então a gente ainda está mais perto do primitivo do que da luz. Mas que vai enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. Evolução. Né? Aí é através da evolução. E demora. Né? A gente acha que vai acontecer tudo numa encarnação só, em 80, 90, 50, não sei, cada um. É muito pouco tempo. Né? Pergunta 123 do Livro dos Espíritos. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Né? Como penetrar os desígnios de Deus? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque cada um tem um mérito segundo as suas obras. É uma lei universal. Lei universal também é imutável e também está em todo o universo. Lei da liberdade. Eu faço o que eu quiser. Né? Cada um faz o que quer da vida. Só que a colheita é obrigatória. Né? Então é isso aí. A gente colhe, a gente plantou lá atrás. Ah, mas eu sou uma pessoa boa essa vida e as outras encarnações. De repente, o que a gente está passando agora era para ser muito pior. Só que a gente está aqui no centro estudando, está tentando fazer caridade, tentando amar o próximo. Né? E aí está um pouquinho mais fácil. Ou um pouquinho menos difícil do que deveria ser. O meu resgate está sendo um pouco melhor.
E aí aquela resposta da pergunta, né? Não, responderam. Mas por que existe tanta maldade, então? Afinal, né? Ignorância espiritual do amor e das leis que regem o universo. Lei do amor, que Jesus ensinou, né? O que é amar? Vou sair abraçando todo mundo. Não. Eu vou oferecer o que eu tenho de bom para alguma pessoa, qualquer pessoa que esteja precisando. Né? E aí vai. Falei da família, dei alguns exemplos. É caridade, eu vou fazer o que está ao meu alcance para melhorar uma pessoa que está à minha volta, seja o que for. Leis do universo. Vou citar algumas, né? Lei do trabalho. Falei lá, estudar e trabalhar, a única forma de evoluir. Lei da sociedade. Ninguém vive sozinho. Tá? Todo mundo depende de alguém ou de algumas pessoas. Né? Estamos em grupo. Lei do progresso. Né? Ninguém regride. Né? Só vai para frente. De vez em quando, estaciona. Mas, ou estaciona, mas na maioria das vezes a gente está progredindo. Né? Nós, como seres únicos, né? Como indivíduos, e toda a sociedade, todo o universo. O universo só se expande, o universo só progride. Lei da igualdade. Né? Fomos criados simples e ignorantes. Né? Cada um vai no passo que consegue. Eu gosto muito da palavra tentar. Né? Pô, vamos tentar, né? Ser uma pessoa melhor, tentar fazer alguma coisa diferente. Né? Não dá para acordar de manhã e falar, hoje eu vou virar o Chico Xavier. Não. Eu vou no meu tempo. Vou tentando ser melhor a cada dia, a cada noite, quando eu for dormir. E aí vai. Devagarzinho, mas vai. Né? Lei da liberdade, já falei agora. Lei da justiça, falei lá no começo. Ela é universal, então tem que tomar cuidado. Né? A nossa justiça é cega. Nossa justiça. Isso acaba se refletindo na justiça dos homens, claro. Mas a nossa justiça como seres encarnados e ainda muito ignorantes espirituais, né, ainda é muito cega. Lei da caridade, né, fora da caridade não há salvação, né, então precisamos fazer caridade. Então a maioria dessas leis universais eu já tinha dito, né, na palestra hoje. Mas aí surgiu mais duas perguntas ao montar essa palestra. Né? Por que existem religiosos que insistem em se prejudicar e prejudicar ao próximo? Né? Vamos partir do princípio que se a pessoa é religiosa, ela estuda tudo, ela sabe tudo que eu já falei aqui, e às vezes até mais. Mas ela insiste em prejudicar. Né? Como duas coisas, comodidade e medo. Essa é uma delas. Comodidade, pô, é difícil mudar, né? É difícil fazer diferente, mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar as atitudes. Né? A gente está sempre na zona de conforto, que é muito simples, muito fácil. Está cômodo. Medo. Né? Lembra que eu falei lá, pô, dos espíritos obsessores que não querem reencarnar? A gente também tem medo, né, de fazer, bom, e aí, o que eu vou ganhar em troca, né? O que eu vou fazer isso aí, esse bem para essa pessoa, e eu? Como é que vai ser? Então, comodidade, medo, egoísmo, né? Mas por que existem religiosos? Porque não está na religião a mudança. Está dentro de nós. Né? Eu conheço ateus que são boas pessoas, que fazem atos de caridade, atos de bondade. Está dentro da pessoa. Até porque não existe pessoas que são ateus, né? Aquela pessoa está ateu naquele momento, né? Por algum trauma, por alguma revolta, enfim, mas a centelha divina, a energia, Deus, está presente em todos nós. Né? Apagado nessas pessoas naquele momento. Mas
até o fim da vida, ou quem sabe só na próxima encarnação, né, vai se iluminar. Vai penar um pouco até lá, mas faz parte, né? Todo mundo pena em algumas vezes na vida, né? Então faz parte. Outra pergunta. Por que essas pessoas não são punidas? A pessoa comete maldade, por que não pune ela espiritualmente falando? Tá? 2 exemplos. Né? Presídios, pelo menos no Brasil. Né? São números, não sou eu que estou falando. A maioria das pessoas que sai do presídio sai igual ou pior, não corrige ninguém. Os nossos presídios são 100% punitivos. Né? Tranca lá, onde cabe 10 fica 50, não faz nada o dia inteiro. Lembra, não estuda e não trabalha, não vai evoluir. Vai regredir, não regride, ele vai sair igual. Né? Ou ele vai estudar lá como que ele pode melhorar aquilo que ele fez de errado. Né? Então, punição não conserta ninguém. Educação, sim. Né? A educação, nossas escolas não repetem mais de ano, né? Talvez seja um dos motivos de a nossa educação estar desse jeito. Mas na época que repetia, por exemplo, a criança não foi bem na escola, repete de ano, faz de novo. Não foi bem de novo, muda de escola, vai para uma mais simples, talvez. Ela aprender, talvez mais devagar, mas aprender também. É mais ou menos uma comparação ao degredo, né? Que não acontece, não está acontecendo. Sempre acontece o degredo, não é que começou esses dias e vai terminar em tal ano. O degredo está sempre acontecendo. Algumas vezes de forma mais escalonada, outras vezes menos. Mas é igual o degredo, pô, você reencarnou várias vezes, não aprendeu, o planeta vai mudar de faixa, e aí? Vamos para outro, né? Mais atrasado, para você continuar aprendendo. Né? Então, punição não conserta ninguém. Lá, mais um exemplo, nas reuniões mediúnicas, até um tempo atrás, um bom tempo atrás, né, os diálogos eram muitas vezes de enfrentamento com os obsessores. Né? E o resultado era 3, 4, 5 semanas com o mesmo obsessor, principalmente quando era chefes, né? Aí fomos chamados a atenção de forma até rígida da espiritualidade. Não, a doutrina espírita não defende o enfrentamento. Você não pode falar com um obsessor, com um ignorante espiritual no mesmo tom. Né? Você tem que falar num tom diferente, um tom de amor, um tom de bondade, de compreensão. E aí foi mudado, né, o jeito de trabalhar, de dialogar, e a eficácia melhorou muito. Né? A gente consegue tratar muito mais obsessores lá, né? Atender muito mais obsessores e muito mais obsediados, né? Porque quando a gente fala obsessores, lembra, né? Obsessores nem sempre é o desencarnado. Obsediados nem sempre é o encarnado. Né? Tem de todas as formas. E, para encerrar, né? Nada acontece sem a permissão de Deus. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Todo mundo já ouviu aquela frase também, uma folha não cai de uma árvore sem que Deus queira. Porque tudo existe uma causa e um efeito. Até uma coisa tão simples e banal como o cair de uma folha de uma árvore, existe uma causa e vai existir um efeito. Vai germinar outra árvore, não sei, vai alimentar insetos. Né? Assim como o nascimento de um planeta, também existe uma causa e um efeito. Já que o universo está sempre em expansão, já que a gente só conhece 3,8% do universo, né, o resto a gente não conseguiu observar ainda, mas ele está se expandindo. Né, e outros mundos estão surgindo para que, né, um planeta colabore com o outro de alguma forma. Né, mas isso eu acho que ainda está fora da nossa compreensão. Né? Vamos ficar aqui tentando aprender o perdão e a caridade. E o amor ao próximo, que tá bom demais. Né?
E é isso. Espero que eu tenha colaborado com alguma informação nova ou com algum amparo, alguém que estava precisando, talvez, né? E que Jesus abençoe a todos. E, na dúvida, se alguém tiver com uma dificuldade, alguma coisa, sempre, né? Busque a Jesus. Que Jesus abençoe a todos. Sim. E assim, mestre e amigo Jesus, nós te agradecemos por este momento de luz, de paz, de harmonia nesta casa bendita que nos recebe, que nos acolhe. Agradecemos aos trabalhadores espirituais, aos nossos mentores, de cada um, que não medem esforços, que a gente continue nessa caminhada. Que tenhamos força, Jesus, para segui-la no caminho, muitas vezes atribulado, com buracos, mas que a gente precisa ultrapassá-los. Nos dê força e nos dê entendimento, que depende de cada um de nós, para superar esses desafios e que a gente possa, com eles, nos fortalecer e aprender com os nossos erros, com as nossas provas. Que essa luz bendita, vinda do alto, possa penetrar o coração de cada um de nós, possamos levá-la aos ambientes que frequentamos, principalmente ao nosso lar, nosso ambiente de trabalho e a todos os lugares. Fazendo assim, um pouquinho que seja, botando em prática os seus ensinamentos. Muito obrigado, mestre, que assim seja.